A gente tem uma participação ao vivo, Ana Paula de Belo Horizonte, não é isso? Isso. Seja bem-vinda, Ana Paula. Fique à vontade, Deus te abençoe. Amém. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o programa, eu assisto todos os dias. Obrigado. E me chamou a atenção sobre esse negócio de ligamento da alma. Eu terminei o relacionamento faz mais ou menos 1 ano e meio. E já está terminado, é fato. Mas eu não consigo desligar da pessoa. Até assim, o cheiro, a chuva, tudo me lembra a pessoa. Mesmo que eu não queira. Certo. Alô? Oi, Ana Paula, estamos te Oi. ouvindo. E aí eu queria saber o que eu poderia fazer. Eu gostaria até de participar, ter um atendimento, porque por mais que eu queira, eu não consigo. Eu levanto pensando na pessoa, eu durmo pensando na pessoa, e eu oro todos os dias e peço a Deus para tirar, mas eu não consigo. Ok, a gente vai te responder pela televisão, você pode acompanhar aí no seu aparelho de TV, porque a gente libera a sua ligação. Obrigado Ok. pela participação. Obrigada. Ok. Entendeu a pergunta dela, né? Sim. O que acontece, Ana Paula, é o seguinte. Quando existe uma ligação de alma, e principalmente se durante esse relacionamento que você teve com essa pessoa, houve uma relação sexual, o que acontece é que as pessoas elas se ligam, né, de uma forma que elas se tornam uma só, que é o que a Bíblia diz, não é? Ou seja, que quando uma pessoa se liga a outra, então ela se torna uma só carne. Então, esse se tornar uma só carne, existe um envolvimento nas 3 áreas, né, que é a parte da alma, do espírito e a própria carne, né, que é essa fundição, que se funde. Então, mesmo que houve um rompimento, não quero mais, então vamos terminar o namoro, vamos terminar isso, ou seja, essa ligação ela continua, ela permanece viva, né? E por isso que existem essas lembranças, porque você se tornou um com essa pessoa. Tem a lembrança do cheiro, né? Tem a questão do perfume, a questão da roupa, chove, você logo automaticamente reporta para aquele dia que vocês estavam juntos, assim, assado, enfim, N situações, né? Então, o que precisa acontecer? Precisa haver um rompimento de alma. Então, precisa passar por uma ministração, quebrando, rompendo essa ligação de alma, que nós chamamos de laço de alma, tem vários nomes que é dado a isso. Então, tem 2 formas de fazer esse rompimento. No caso, se você gostaria que alguém pudesse te ajudar nesse sentido, você pode participar do evento que nós vamos ter no final de semana que vem, do dia 8 ao dia 10, que a gente já divulgou aqui, que lá nós vamos ministrar sobre esse tema. Caso não exista possibilidade para isso, então você vá você precisa ir pessoalmente até lá a Clínica da Alma, na Manuel Macedo 1324, onde funciona ali o ministério, para que você então possa ali preencher um questionário básico que nós temos, para então depois você ser chamado e ser agendado, então, para você participar dessa ministração e de outras que nós temos, né, junto com outras pessoas ali. Então são essas 2 formas, você pode ir no evento ou você pode ir diretamente lá no ministério e aí a gente vai te ajudar a ser rompido isso na sua vida e da outra pessoa e de todas as pessoas que estão nos assistindo também. Sim, porque nós somos seres humanos, né? A nossa Claro. alma, eu costumo dizer que a nossa alma é como uma esponja, tudo que você derrama ali, ela vai absorver. E às vezes as experiências que nós temos na vida, né, nos marcam muito e nós precisamos ser curados dessas experiências, né? E a única maneira de sermos curados é por meio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, você pode participar, você que está nos acompanhando, às vezes você não é cristão, né? E fica pensando assim, mas que linguajar é esse? Eu não entendo muito disso, né? De rompimento, etc. e tal, ministração. Mas olha, experiências muitas vezes marcam a vida das pessoas, como é o caso de José do Egito, de quem nós estamos falando aqui, né? Que teve um choro para restituir a sua identidade. E o pastor Rogerinho, antes dessa ligação, estava falando sobre a questão, inclusive, sexual, da perda na área sexual. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem algumas situações onde a pessoa se reposicionar e restaurar a identidade que foi danificada dá mais trabalho do que o próprio processo de cura que a gente poderia chamar se a gente exclui
os dois processos. Por isso que nós trabalhamos a coisa junta, né? É um processo e uma das fases desse processo é exatamente essa questão da identidade. Então, vamos imaginar uma situação. Uma pessoa que viveu dentro da prostituição, por exemplo. Ela tem uma... Não adianta ela simplesmente sair da prostituição sem que ela mude os seus hábitos, sem que ela entenda quem ela realmente é, sem que ela mude toda a sua estrutura emocional e também tudo aquilo que ela viveu durante todo aquele tempo da prática da prostituição. Então, é preciso muitas vezes ela se ver de novo como ela foi criada em Deus, não uma pessoa que... Porque uma das coisas que acontece nessa questão da prostituição é a própria valorização do corpo. Até isso precisa ser restituído dentro desse processo da identidade. Desculpa interromper, mas muitas vezes as pessoas elas acreditam em mentiras que foram sendo ditas para ela ao longo de um tempo que acabaram se tornando verdade para ela, né? Exatamente. E aí ela foi se afastando da identidade real, original que Deus a deu e vive uma outra identidade que a leva para esse tipo de comportamento. Né? Exatamente. Ela vive um personagem. E ela cria, né, os personagens, vai viver isso como identidade dela, que não foi criada. Agora, muitas vezes as próprias pessoas vão criar isso na pessoa. Elas vão rotulando a pessoa, rotulando, e cria e anula a identidade da pessoa. Muitas vezes a pessoa não sabe nem quem ela é. Quem é você? Nem sei. E às vezes a pessoa não tem nem escolha, né? Ela tem que ser aquilo porque talvez o pai e a mãe quiseram que ela fosse aquilo. Né? Isso mata a sua originalidade. E tem a ver, eu estava lendo uma reportagem, a gente tem visto muito sobre o conflito de Israel com a Palestina e tal. Eu vi uma reportagem de um moço que escreveu um livro, ele é palestino, escreveu um livro, O Filho do Hamas. E ele estava dando uma entrevista para uma empresa de TV americana essa semana, e eu estava assistindo essa entrevista e ele fala que ele cresceu ali na Palestina e que hoje, quando ele já é adulto, né, ele quando vê as crianças ali sendo usadas na Palestina para servirem de escudo, até mesmo para atacarem Israel, por exemplo, ele falando que ele entende, porque a história que foi contada para aquelas crianças foi contada de uma forma manipuladora para que elas acreditassem que elas são quem eles dizem que elas são e que os outros à volta delas são o que dizem que são. Então, elas não conhecem outra verdade, elas não sabem, em outras palavras, da identidade original delas, né? E aí você vê hoje, por exemplo, tomando como exemplo, um conflito tão grandioso, sério como esse, acontecendo por causa de coisas que foram incutidas na mente das pessoas, né? E aí elas vivem um personagem ao ponto de entregar a própria vida em nome daquela ideologia, daquela identidade, né? Nós temos uma participação aqui que vai tocar um pouco, não tem muito a ver com o tema especificamente da restituição da identidade, mas fala muito também da questão da alma, né? De como o ser humano precisa realmente ter a sua alma conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. É uma participação da Flávia e ela fala sobre visões, né? Que ela teve visões. A gente sabe que o ser humano pode ter visões, sim, visões espirituais, inclusive, né, que Deus pode dar, ou ele pode ter condições de enxergar alguma coisa que, naturalmente falando, as pessoas corriqueiramente não veem. Mas ela diz assim, olha, no quintal da minha casa, eu vi um homem, é interessante como ela coloca isso, não sei se vai ter uma explicação lógica para o que eu vou falar aqui, mas até o pastor Guerra pode nos ajudar também. Ela diz assim, eu vi um homem verde cheio de espinho, parece engraçado a visão, né? Mas deixa eu continuar. E hoje mesmo eu o vi, ele se aproximou de mim, mas não me tocou. Gostaria de saber se hoje que eu sou cristã, sou liberta desse tipo de visão ou se isso já é uma manifestação, presumo que ela quis dizer que manifestação demoníaca, justamente porque eu me tornei uma pessoa cristã. Podia falar um pouquinho, pastor Guerra, rapidamente sobre a questão das visões, né? Isso pode ser também um demônio territorial, que ele ainda está no território. Pode ser. Ele ainda toma posse daquele território.
Então, o que ela tem que fazer é libertar daquilo. Não parece ser uma visão agradável, né? Não é agradável. Um homem verde Então, cheio de espinhos. Isso só pode ser um demônio. E ele é territorial. Então, ela tem que ver o que aconteceu ali, o que foi feito naquele lugar e repreender esse demônio dali. Né? Tirar ou desfazer o que foi feito ali naquele local. O que vale dizer, porque a gente tem muitas pessoas que são céticas, não acreditam em manifestações espirituais. Vale dizer que Satanás existe, os demônios existem e eles vão se revelar. Não dá para dizer que figura que um demônio tem, mas ele pode se revelar numa imagem que ela, vamos dizer assim, decodificada na mente, no cérebro humano, pode se manifestar de, como aqui a telespectadora diz, verde, um homem verde com cheio de espinhos. Pode ser em forma de um animal, mas as manifestações espirituais existem. Né? Vale dizer isso aqui. Também uma fortaleza que foi criada na mente dela e que ao aparecer ali a manifestação demoníaca, essa fortaleza pode criar também esse tipo de demônio, entendeu? Isso é uma fortaleza que pode ser criada e pode enxergar isso. Mas o que eu vejo mais aí é uma questão de territorial mesmo, que ela tem que retirar. A mente tem poder de criar essas imagens? Também tem. E o inimigo sabe disso? Sabe, eu queria até chamar a atenção que muitos desenhos que as crianças assistem, elas revelam demônios e as crianças podem crescer até atemorizadas por causa disso. Na mente, e cria isso e depois enxerga isso, entendeu? Muitas vezes enxerga isso. Ele manifesta e a pessoa já está com aquela figura nessa fortaleza. Foi criada, ela enxerga aquela figura na manifestação. E aí tem que discernir, aí é questão de discernimento mesmo, né? Então, como ela é uma cristã, ela pode, então, na realidade, é buscar essa capacitação do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para poder discernir, né, se isso é uma produção da mente dela ou realmente é uma questão espiritual. Se é uma questão espiritual, então eu concordo isso com o pastor Guerra, que pode ser uma questão local, ou seja, no terreno, na casa, né, e tentar descobrir o que é que aconteceu ali, se houveram consagrações, se ali foi uma casa praticava todo tipo de feitiçaria, talvez antes, então pode ser um demônio localizado, né, que aí tem que ser repreendido e ser quebrado a sua influência. Ou seja, nada que quando você ora em nome de Jesus não seja resolvido. Você pode orar em nome de Jesus, né, e expulsar, mandar embora esses demônios. Agora, é claro, a nossa conduta diária, a nossa vida tem que estar alinhada com os princípios da palavra de Deus, porque é muito claro o que Jesus disse, ainda finalizando esse assunto aqui sobre os demônios, que não é o nosso tema principal. Jesus disse que quando um homem é liberto da possessão demoníaca, os demônios vão vaguear pelo mundo. Mas quando ele voltar, se a casa, o corpo da pessoa, né, a vida da pessoa estiver vazia, ele volta e traz mais 7 com ele, mais 7 demônios. E o segundo estado do homem é pior do que o primeiro. Ou seja, a coisa é muito séria. Ou nós estamos vivendo uma vida que agrada e contempla a vontade de Deus, ou vamos viver uma vida que agrada e contempla a vontade de Satanás, não é? E às vezes as pessoas vivem até involuntariamente esse tipo de vida condicionada por demônios, etc. e tal. Até a mídia secular tem mostrado isso. Final de semana foi mostrado uma matéria no Fantástico sobre isso. E os psicólogos, os psiquiatras dizendo que não, que isso é coisa da mente. Não é não. A gente que é pastor aqui, a gente já teve em situações de ver manifestações, possessões demoníacas e de fato existem, né? O que as pessoas chamam de exorcismo. A gente aqui já trata com isso com uma perspectiva que a gente ora e liberta em nome de Jesus e a coisa acontece porque é feito em nome de Jesus.